Bom dia a todos. Eu e o Alberto, então, como já colocamos ontem, né, fizemos as oficinas de música. Acho bem importante lembrar que nesse projeto, a ideia, enfim, inicial, né, esse projeto, ele, como todo outro projeto, começa com uma ideia e depois aquilo vai mudando e criando uma vida própria, e a gente vai repensando a própria ideia inicial e transformando. E na ideia inicial, as duplas elas seriam alguém, um especialista, vamos dizer assim, em uma das artes, e um acompanhante terapêutico. Então, eu tomei para mim esse lugar, né, de acompanhante terapêutico, enquanto o Alberto era o músico da dupla. Ele que fazia as propostas musicais, né? As ideias musicais partiam do Alberto. Nós vamos fazer uma fala onde nós não vamos apresentar nada sobre aquelas pessoas que vieram ontem aqui. Acho que a presença delas é o suficiente, né, para falar sobre elas. Nós vamos falar sobre outros 4 sujeitos que nós tivemos, um casal e mais 2 crianças. E à medida que a gente vai passar um pouquinho, como a Laura e o Pablo fizeram, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Mas para dar início a essa fala, nós escolhemos um tema que tem até no próprio título dessa apresentação de hoje, né, que se refere à palavra lúdico. Bom, acho que todo mundo aqui ou é psicólogo ou estudante de psicologia, e lúdico é uma palavra que a gente tem bastante contato. A princípio não é uma palavra que eu goste muito, mas isso é uma questão minha. E, especificamente, nas oficinas, o que foi aparecendo gradativamente, e acho que a gente se perguntava o que nós vamos produzir, né? Como nós vamos produzir, a quem isso está favorecendo, o que eles estão vivendo está sendo importante para mim, para eles. Enfim, essa era uma pergunta que a gente se fazia bastante e que, com o passar do tempo, a gente foi dando respostas a estas perguntas que englobava a ideia do lúdico, da diversão, do espaço do prazer, né, de um espaço agradável para as pessoas e para nós também. Além disso, a outra palavra que a gente gostaria de puxar como tema é a palavra inclusão, né? O próprio projeto trabalha com essa ideia, né? Foi pensado em cima dessa palavra, inclusão. E a pergunta também que nós nos fazíamos é: o que nós estamos incluindo, ou quem nós estamos incluindo, ou como nós estamos incluindo, e as dúvidas referentes à palavra inclusão, se ela cabia, se ela não cabia, se nós estávamos fazendo algo de fato relativo a isso, sempre foram bastante frequentes. E, de algum modo, a gente acabou percebendo que nós estávamos nos incluindo na forma como essas pessoas lidavam com a arte, e, no caso, especificamente, a música, e no entorno da vida dessas pessoas, né? Não era só a música. E a gente que estava se incluindo um pouco nessas vidas, porque mais eles nos encaminhavam do que nós encaminhávamos eles, né? As nossas propostas, muitas vezes, eram apenas uma coisa inicial, e depois a gente abandonava elas e ia, né, de acordo com o que ia aparecendo. E para fechar essa discussão sobre se é lúdico, se é inclusivo, se não é, enfim, e tudo que tem em torno disso, nós também nos perguntávamos se
se aquilo que nós estávamos fazendo, se o produto, né, que é como a gente está, essa palavra vem várias vezes aqui, se aquilo que nós estávamos fazendo tinha que ter uma utilidade. A quem ele teria que ser útil? A nós, multiplicadores, às oficinas de música, ao projeto, ao Ministério da Cultura, a eles próprios sujeitos, né, a uma sociedade que espera isso. Enfim, havia, né, de fato, uma dúvida em relação a isso. E, em determinado momento, Alberto pode falar um pouquinho, a gente percebeu e optou, né, de uma maneira ética, para que as coisas não tivessem uma utilidade, ou seja, que elas não fossem capitalizadas, mas sim que pudessem ser uma experiência para essas pessoas, independentes do sentido, né, ou do significado que isso pudesse ter. A gente tem uma visão bastante utilitarista das coisas. Na verdade, a gente não percebe, mas um vem da psicologia, outro vem das artes, mas, de fato, há uma cultura, eu diria, não necessariamente uma cultura, mas há uma lógica por detrás de tudo que a gente faz, do que a gente pensa, né? E uma das culturas ou lógicas que está por detrás é exatamente isso, de que uma ação tem que ter um fim. Qual é o fim? A que se destina isso? E até com esse tipo de lógica que foi ficando mais forte depois principalmente da Revolução Industrial, de todo o cientificismo, de todo o academicismo, todos nós passamos pela academia, todos nós conhecemos metodologia científica, né? Então há uma tese a ser corroborada, há sempre já algo pré-concebido, onde queremos chegar. Então teria sido talvez um pouquinho hipócrita da nossa parte, vamos lá para comprovar alguma tese ou algo assim, aí estaríamos realmente usando essas pessoas, né? Então esse era um cuidado que nós tínhamos. E até que ponto fazer arte poderia ser libertador ou inclusivo, ou de repente a gente poderia sim querer estar sendo agentes de uma outra coisa, né? E, por exemplo, o Althusser, né, um francês que ele pensou os aparelhos ideológicos do Estado, onde poderia haver a própria família, a escola, né? Ou seja, que a gente, sem querer ou inconscientemente, estaria repetindo relações de poder, né? Então, a arte poderia estar sendo esse elemento de deixar acontecer algo. E a questão é, até que ponto nós nos abrimos para permitir que esse algo aconteça. Então, no momento em que a gente vai propor uma atividade artística, no fundo a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. E mesmo que aconteça, às vezes o que acontece de mais bacana não é aquilo que foi proposto, mas aquilo que, sem querer, apareceu, né? E eu penso agora, fazendo uma correlação com a situação terapêutica, né? Algo está sendo dito, mas tem aquilo que ou não é dito, ou é dito de outra forma, ou tem o ato falho, ou é o tom de voz que de repente diminui, ou que muda o timbre, e a gente percebe, tem algo aqui. Eu posso nem saber o que é esse algo, mas esse algo se expressa, né? Então, na expressão artística, algo se revela, e eu acho que aí é o nosso desafio, a nossa autodisciplina de constantemente nos abrirmos para a percepção disso que aparece e que num primeiro momento nem sabemos o que é. E se a gente fica muito presos e obcecados ao resultado desta atividade artística, a gente perde isso. Então, por mais que sempre houvesse a proposta, era sempre perceber o que além da proposta, ou independente, ou paralelamente à proposta, se dava, né? E esse é o grande desafio artístico, porque a própria palavra arte, ela pode ser extremamente constrangedora. Quando a gente pensa a arte como a arte instituição, ou o edifício das belas artes, ou o ideal artístico, às vezes a gente já pensa o artista, a obra, né? E não tanto a expressão artística enquanto uma ação. E isso para nós, apesar de parecer algo mais teórico, mas ele é muito prático, porque na nossa prática se revelava como angústia, né? Do tipo,
não estou fazendo nada, estamos aqui juntos fazendo qualquer coisa, porque em muitos momentos era isso, era momentos de caos. A gente estava levando algo e de repente um menino autista que não estava nem aí para a gente, para a atividade, estava fazendo, e de repente a gente estava ali correndo atrás, eu estava junto, e depois de 30 minutos fazendo isso, eu vim aqui e não estou conseguindo fazer nada, estou fracassando. Às vezes era isso, mas às vezes era muito mais, porque o que estava fracassando era esse nosso ideal, vim aqui fazer algo, né? Então, esse fazer algo, perseguir objetivos. Então, o brincar, o lúdico, às vezes é justamente a subversão dessa lógica causativa, causal, né? Ou seja, objetivo, meios, fins. E então o lúdico, por exemplo, em outros idiomas, no francês jouer, no alemão spielen, é o brincar, é o jogar e até o tocar, né? Então mesmo tocar um instrumento. Então tem o lado estético no sentido da estésia, do conhecimento sensível, o sentido da brincadeira enquanto algo que a gente faz nas horas ociosas, ou seja, não faço com determinado fim, mas eu faço simplesmente para ter uma percepção prazerosa de algo. Então, às vezes, o lúdico é muito mais uma forma de interagir com as coisas que vai me permitir, através dessa forma diferenciada de agir, que algo apareça, né? Se a isso vamos dar o nome de arte, de expressão artística, às vezes isso é quase que em segundo plano. Então, muitas vezes nos vimos abrindo mão de vamos fazer algo artístico em função, às vezes, desse brincar. Então, o primeiro vídeo que a gente vai ver agora, né, o Enzo, ele tem 7 anos? 6, 7 anos, né? E é um caso mais leve de autismo. Teve vários momentos onde ele estava mais ou menos disponível, mas depois de uns 3, 4 encontros com muita dificuldade da nossa parte, a gente percebeu uma vez que ele estava muito interessado, ele tinha um teclado e ele gostava quando aquele teclado estava no último volume, que ele vibrava, né? E de repente a gente viu como o efeito da vibração nele. Então a gente conseguiu depois ir para um piano de cauda, onde ele podia realmente colocar a mão e sentir a vibração. E foi uma das primeiras vezes que ele parou durante alguns minutos e realmente se interessou, que realmente tivemos uma troca de outro jeito. Ou seja, não necessariamente que vimos, agora tivemos sucesso. A gente não sabe o que é sucesso em sucesso, mas onde nós vimos que nós conseguimos por um outro meio, ou seja, no caso, a vibração. E às vezes, se a gente estivesse muito preocupados, o nosso objetivo é fazer música, porque esta é uma oficina de música, nós não estaríamos percebendo que, de repente, o principal para ele era uma sensação de outra ordem. Então, esse é o primeiro vídeo que a gente vai mostrar. Só para ele ver como é que mexe quando a gente toca. Você vai sentir o piano mais cosquinha.
Ele sempre dizia quando acabava. E aí a gente foi experimentando com vários meios, vários instrumentos, né? Um dos que ele mais se interessou foi a percussão. E aí ele gostava de fazer de modos um pouco exóticos, né? Até deu um pequeno acidente, mas a gente incluiu o acidente aqui. Peraí. Olha que som legal. Ai, essa doeu. Mas deu um som legal, valeu a pena. Agora vamos bater. Bate só uma vez para ouvir o que fica. Então, o Enzo, o barato dele era a vibração. Então, todas as oficinas, os encontros iniciais com ele, que a gente tentava com o teclado, com o piano, qualquer coisa que não tivesse uma vibração, fosse só o som, né, ali, ele não se interessava. O Enzo não é uma criança, que eu vou usar uma palavra que a gente costuma usar, que obedece. Né? Então, não dá para pedir que ele faça algo. Né? A coisa ou ele quer fazer ou ele não quer fazer. Então, as nossas primeiras tentativas com outras coisas que não tinham essa relação com a vibração, realmente acabavam não dando em nada. A gente ficava, às vezes, 40 minutos brincando com ele de lutinha, né? Olhando os vídeos do Mario Bros, que ele é um fã do Mario Bros, e era isso que a gente fazia naquele dia, porque não tinha mais, né, o que fazer. Mas, gradativamente, né, com a experiência que o Alberto falou da vibração do teclado em casa, a gente percebeu essa relação, alguma relação, né, prazerosa dele, ou de interesse, em relação à vibração. E aí partimos para essas opções. Nesse dia do início do vídeo, onde ele coloca a mãozinha, né, ali nas cordas, ele também deitou sobre o piano, ele caminhou sobre o piano enquanto o Alberto tocava. Quando a gente não conseguiu filmar essa parte, mas ele deitado com o rosto, né, sobre o piano, ele ficava muito atento, muito parado, né, sentindo o piano vibrar. A gente tentou colocá-lo debaixo do piano, não foi muito bom, ele não quis. E aí depois fomos para isso aí que vocês acabaram assistindo. E com relação ao prato, né, também foi um dia de uma oficina que a gente não estava conseguindo nenhum tipo de vínculo com ele. Ele queria fazer uma outra coisa relacionada ao computador, ele gosta muito, usa computador, e a gente não conseguia tirá-lo daquilo, até que apareceu, né, o Alberto trouxe o prato e ele começou com o próprio corpo a bater, né, no prato e fazer promover essa vibração. E ali, né, durou muito mais tempo do que está aqui no vídeo, mas um tempo muito longo para nós, comparado a todos os tempos que a gente passava com ele. Ele passou nesse dia com o prato, né? É até uma coisa bem importante. A gente pensa às vezes que no caso da música, o fazer música é tocar um instrumento ou cantar ou algo assim, e às vezes não, né? Tem um conceito bem importante que é do ouvido criativo, ou audição criativa, onde às vezes o próprio ouvir já é uma criação, né? Então a gente pode falar de uma paisagem sonora e começar a organizar os sons à nossa volta a partir de um fantasiar ativo, onde eu vou realmente
constituir, combinar sons. Eu posso imaginar, agora eu quero ouvir mais o ar-condicionado com aquilo, agora eu quero ouvir o carro que passa, ou a conversa lá atrás. Então, a gente pode, direcionando a nossa audição, quase que construir uma partitura. Então, não é o que a gente pensa que a audição seria algo da ordem de uma passividade. Então, só o próprio direcionamento de uma audição já é, sim, um fazer música. Senão a gente fica muito amarrado a essa coisa de tocar algo, fazer um instrumento, ou nas artes plásticas tem que pegar num pincel, enfim, num material, né? Então, às vezes a gente tem que também trabalhar um pouco com a expansão do conceito que a gente está realmente usando ou limitando. Acho que eu vou primeiro falar da Thaís e do Juliano. Então, a Thaís e o Juliano, eles são um casal de namorados. Inicialmente, a Thaís é que seria a pessoa com a qual nós iríamos fazer as oficinas. E depois, esse namorado dela passou a viver na casa junto com ela, né, com a família dela, e passou a morar lá. E ele passou a participar, né, desses nossos encontros. Portanto, ele foi incluído nas oficinas. Nós não temos um vídeo de eles se movimentando, né? Nós não temos isso. Temos algumas fotos que vocês vão ver aí, vão passar. Basicamente, usando o teclado. A Thaís e o Juliano, eles são... Já que a Laura falou de diagnóstico, né? Não tem um diagnóstico fechado, ou não estamos aqui para isso, mas, de alguma forma, todas essas famílias, quando a gente chega, né, a pessoa responsável por essas crianças, ou, no caso, pela Thaís e pelo Juliano, uma das primeiras coisas que eles nos passam é o diagnóstico dessa pessoa. E o diagnóstico da Thaís e do Juliano é de um retardo mental, bastante questionável, assim como é questionável o que vocês vão ver depois do outro sujeito. Mas o que a gente percebeu é que eles tinham um vínculo amoroso muito forte. E era praticamente imprescindível a presença do Juliano para que a Thaís pudesse se organizar um pouco mais. Tanto que, inicialmente, no primeiro dia, ele não estava presente. Foi um dia bastante difícil para nós, porque ele já havia morado com ela e ele tinha deixado de morar com ela, e ela era uma outra pessoa, né? Ela era uma outra pessoa bastante difícil de lidar. A partir do momento que ele foi incluído, né, ela se tornou alguém bastante diferente, e a gente conseguia perceber, assim, a necessidade, né, na relação da existência um do outro para que alguma coisa ali acontecesse. Eles ficaram um tempo também sem participar do projeto, porque eles foram fazer uma viagem, mas depois voltaram e continuaram participando. Basicamente, com eles, as propostas musicais eram aceitas, né? Até porque o tipo de linguagem era bastante acessível, né? Diferente da linguagem com o Enzo. Então, o Alberto, eu mesma propunhamos alguma coisa para fazer no teclado, e eles faziam. No volta e meia, né, nós criávamos contextos para essas coisas, e aí, de acordo com a maneira como eles encaminhavam esses contextos, né, também se mudava a proposta relativa ao uso do teclado. Nesse exemplo, nessa foto, era um pequeno exercício que na verdade, só deixava a mão passivamente sobre as teclas, e o outro que tocava, invertia, né? Tinha horas que a gente dramatizava e eles escolhiam músicas. Então, são só alguns momentos. Mas sempre trabalhando a questão da percepção, e, novamente, aparece um pouco essa questão do lúdico. Desculpa. Adoravam dançar, não? Bom, é isso. Queres falar um pouquinho ali? Não. Podemos entrar? O João é um menino de 11 anos, também diagnosticado como autista,
que é o que eu falei que parece bastante questionável. Ele gosta de música, isso a gente já pôde perceber no primeiro dia. E a nossa relação com o João e com a mãe do João e a avó do João, que eles moram, é uma casa muito pequenininha, num dos morros aqui da cidade, e é uma casa contígua à casa dos avós. Então, é um espaço realmente muito pequeno, mesmo sendo uma casa contígua, o que acontece lá do outro lado dá para ouvir, né, ali na casa da mãe do João e do João, e o que acontece ali dá para ouvir do outro lado com bastante facilidade, né? E o que a gente pôde experimentar, estando lá com essa família, além da questão musical em si, foi uma tentativa de cessar ou diminuir, pelo menos, algumas formas violentas de lidar com o próprio João que a família tinha, né? E a intervenção do acompanhante terapêutico, acho que nesse caso, né, mais do que nos outros, foi bem importante, de conversar com uma pessoa, conversar com outra, né, pontuar um momento em que podia acontecer, né, uma agressão verbal, alguma coisa desnecessária, e a gente tentando reorganizar as formas como eles lidavam com a presença, eles que eu digo, a família do João, com a presença de um menino de 11 anos, o João, que oferece para eles muitas dificuldades, né? Uma criança medicada, que vai, às vezes, à escola, às vezes não vai, que apresenta alguns comportamentos difíceis, segundo a mãe, eu não vou ficar aqui relatando quais são, mas, de alguma maneira, por causa de como ele era, a família acabava o tratando de uma forma, né? E essa forma, para a gente, era uma forma que era difícil de suportar. Então, né, a gente passou então a trabalhar, enquanto fazia a oficina de música, outros tipos, né, de negociações ali para poder mexer nessa forma de relação. E já na primeira visita, a gente mostrando várias músicas, ele falou que adorava Beyoncé, a gente começou a ouvir juntos, e aí, fazendo exercícios rítmicos, né, ele se revelou um verdadeiro talento. A gente começou a trabalhar bastante com percussão corporal, né, e principalmente associado à dança, e ele com uma ótima ginga e vocalizando muito, e daí veio então uma ideia da gente fazer uma música, né? Então, através de um programa usado por DJs, ele mesmo foi escolhendo algumas baterias, alguns acompanhamentos, a gente fez uma base, e aí ele improvisou com um microfone, que, aliás, o microfone estava difícil, porque eu estava tentando explicar a distância, mas ele insistia em quase engolir o microfone, então tem umas microfonias junto. E foi muito interessante, muito forte o que foi acontecendo, porque ele começa falando coisas que seriam talvez simpáticas, agradáveis, mas ele vai se empolgando o corpo dele vai realmente dançando mais, e chega uma hora que vem outras falas que, como nós fomos por bastante tempo, a gente reconheceu falas que ele se apropriou e que entram aqui quase que com uma crítica, né? Coisas que ele fala, você não faz nada, e nessa hora ele fala com um desprezo, claro, é o que nós identificamos, mas porque realmente fizemos esse reconhecimento tímbrico dessas frases, né? Então, como que ele traz isso e o quanto, né, um exercício desses pode ser rico de possibilidade. De propósito, a gente não colocou outras imagens, né, até para a gente poder se concentrar um pouquinho mais no som. Então, agora vai ser só áudio. Eu gosto de fazer um monte de coisa. 1, 2, 3, 4. Eu gosto de fazer um monte de coisa. Tum, 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 tum. Eu adoro fazer um monte de coisa.
Eu adoro fazer um monte de coisa. Tum-tum-tá, 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 like a chance you give me. You like me drinking wine. Eu adoro. O rap não é mais uma coisa bem legal. Os mãos fala e vicia, não vicia nas coisas, não faz nada, só fica quieto e não responde nada. Rap, John, like me, like me, O João, ele inicia ali o rap falando: eu gosto de fazer um monte de coisas, né? E a gente já havia pedido: te apresenta, fala de ti. E aí ele começou: eu gosto de fazer um monte de coisas, eu adoro. E conversando, eu e o Alberto, a gente levantou uma hipótese, né, por conta de todas as vezes que a gente foi lá e acompanhando o contexto de vida dele, de que talvez ele não possa fazer um monte de coisas. Na verdade, ele é uma criança bem cerceada nas suas possibilidades. E a gente via isso, né, no cotidiano, de que ele toca numa coisa, alguém diz para ele não botar a mão, ele vai até ali, não é para ir, ele quer botar uma roupa, não é para botar, ele quer tirar, não é para tirar. Então, muita coisa, parece mais que ele não pode fazer um monte de coisas do que ele possa fazer um monte de coisas. Essa é uma leitura nossa, né? E é assim que nós gostaríamos que vocês ouvissem, como uma leitura nossa. E essa coisa, não faz nada, né? E eu ouvi muitas vezes o avô gritando lá: esse moleque não faz nada. Então, e ao mesmo tempo, na nossa frente, tinha uma criança fazendo tudo, fazendo muito, numa riqueza assim que dá vontade de colocar imediatamente numa escola de música ou de dança, principalmente, né? A gente até indicou muito fazer alguma coisa com dança, porque ele é extremamente expressivo, né? Extremamente rítmico. Então, assim, cheio de pérolas que a gente encontra por aí que, né, daria para fazer tanta coisa, né? Coisas que ele gosta, mas a parte do lúdico, né, voltando, e até para encerrar também a nossa fala aos poucos já, mas onde é que entra o lúdico? Tudo isso que ele foi fazendo era com muito prazer. A gente, quando colocou o microfone, a gente não sabia exatamente o que ia acontecer, nem ele sabia, né? E o que fazer com isso também não se sabe. O que fazer da arte, qual que é o lugar da arte, né? E uma das questões até que a gente se coloca, por exemplo, eles moram num lugar que uma das paredes está, a qualquer momento, parece que ela vai cair, ela está abrindo já, né? Então, são locais onde a gente pensa até que ponto a arte tem o direito de estar aqui quando há tantas coisas mais urgentes. Então, né, na fala do Pablo antes, né, que ele estava falando... Às vezes é um luxo, parece que fazer arte é um luxo, né? Primeiro a gente tem que cuidar da saúde, do comer, da habitação, para depois, agora a gente pode se dar ao luxo de fazer artes. Então, às vezes, a gente tinha quase um certo mal-estar num lugar assim, de tanta necessidade. Parar tudo e fazer arte parece um escapismo quase, né? Parece algo do qual a gente talvez não devesse ter o direito, mas ao mesmo tempo a arte é um dos melhores meios que a gente tem de ressignificar o mundo, de dar novos sentidos e de transformar uma experiência. Então, não de colocar a arte para esses sujeitos, ou para nós, ou para qualquer pessoa que lide com a expressão artística como um escape da realidade, mas justamente com uma
transformação da realidade que começaria com uma percepção de si mesmo, a percepção daquilo que aparece no momento em que a gente está fazendo algo. E nesse sentido, sim, a arte e o lúdico teriam um sentido muito, muito forte, né, para a gente na Gestalt. De resistência, né? Acho que o resistir, né? A arte aparece como uma possibilidade de resistir, apesar de tudo, né? Sejam as necessidades que forem, de resistir a uma realidade. Sim, né? quase de transgressão, de subversão ou mesmo de anarquia. Né? Mesmo um jogo ele pode ter regras, uma brincadeira ela tem regras, mas mesmo assim, através da arte, a gente consegue furar as regras. Faz parte do jogo também a trapaça, o burlar. Né? Então, a arte, às vezes, é justamente isso, me servir de uma regra, de instrumento, mas o ir além. Então, a anarquia, nesse sentido, a transgressão, nos dando a possibilidade de furar a lei, furar a cultura, porque às vezes também todo o nosso projeto, né, inclusão na cultura, às vezes a gente pensa arte e cultura seriam sinônimos, muitas vezes não. Às vezes a arte é o que nos faz não nos afogar na cultura. Há uma banalização da cultura, onde a cultura quase que vira não é nenhum de nós, né? Então há muitas políticas culturais que eu não as sinto como culturais propriamente. Então, às vezes elas nos tiram a própria percepção do que é estar fazendo a cultura e não sermos sendo escravos de uma cultura, porque aí a cultura vira uma ideologia, uma imposição, né? Foucault, um dos pensadores que mais insistiu nisso, nas relações de poder. Então, a arte, sim, como elemento de transgressão, de resistência e principalmente de criação. Obrigada.